Iniciamos este segundo bloco tratando de dois momentos especiais para a fixação do concretismo no Ceará. Foram duas exposições, nós vamos ver detalhes sobre elas, né? Então, um fato que demonstra o real interesse dos cearenses, estamos falando dos intelectuais cearenses, em contribuir para a manifestação do movimento concretista, é que foram realizadas duas exposições de arte concreta no Ceará. A primeira aconteceu no Clube dos Advogados, em julho de 1957, menos de um ano depois do lançamento oficial do movimento concretista no Museu de Arte Moderna, em São Paulo, que foi realizado em dezembro de 1956. O evento contou com trabalhos de Antônio Girão Barroso, que recitou o poema Ó Duquesa, chamado de Quase Concreto, José Alcides Pinto, 6 poemas e 2 desenhos, Pedro Henrique Saraiva Leão, 2 poemas, sendo um deles Lúcia Linda, Lúcia Bela, Lúcia Linda, Lúcia Bela. Nilo de Brito Firmeza, né, que nós conhecemos mais como Estrigas, infelizmente já nos deixou, 2 guaches, Gebel Wine, 2 desenhos, J. Figueiredo, 6 desenhos, Zenon Barreto, 1 desenho e Liberal de Castro, 3 desenhos. Nós temos aí também a ilustração do Zenon Barreto, né? Do Estrigas e do Zenon Barreto. Desses todos, somente o pintor J. Figueiredo não era cearense. Ele nasceu em São Luís do Maranhão e somente em 1956 transferiu-se para Fortaleza. Então esta foi a primeira exposição de arte concreta no Ceará, menos de um ano depois de ter sido lançado lá em São Paulo. Então nós vamos ver o papel depois do Alcides Pinto nesse processo. E a segunda exposição ocorreu em fevereiro de 1959 no IBEU. O evento reuniu alguns participantes da primeira, caso de Antônio Girão Barroso, José Alcides Pinto, Pedro Henrique Saraiva Leão, e mais, além destes, participaram também Horácio Dídimo e os irmãos Eusélio e Eudes Oliveira. O Eusélio, que dá nome à Casa Amarela, né? É este senhor que já nos deixou também, está aí, era cineasta e também poeta. Como contribuições de autores de fora do Ceará, a segunda mostra contou com poemas de Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pinhatari, Ronaldo de Azeredo, todos eles de São Paulo, Alberto Amêndola Renzi, que era de Campinas, José Chagas do Maranhão, Del Silva também do Maranhão e Ivo Barroso do Rio de Janeiro, tá? Então a partir de agora passamos a tratar de três entre os principais concretistas cearenses. E o primeiro não poderia deixar de ser José Alcides Pinto, que teve uma ação destacada em todo o processo. Então, José Alcides Pinto é mais conhecido como romancista e é um grande romancista mesmo, né? Mas nós vamos tratar aqui da figura de José Alcides Pinto como poeta e mais exatamente como poeta concretista. Então, José Alcides Pinto nasceu em Santana do Acaraú em 10 de setembro de 1923 e faleceu em Fortaleza em 2 de junho de 2008. Formou-se em jornalismo pela Faculdade Nacional de Filosofia da antiga Universidade do Brasil e em biblioteconomia pela Biblioteca Nacional. Colaborou com suplementos literários de diversos jornais como Diário Carioca, O Jornal, Diário de Notícias, Correio da Manhã e a revista Leitura. Em 1950 e 1951 organizou para os irmãos Pongetti 2 antologias de novos poetas brasileiros. Em 1956 fundou no Ceará uma sucursal
do movimento concretista. Em 1969, recebeu o prêmio José de Alencar da Universidade Federal do Ceará na categoria Romance e Conto, além do prêmio Categoria Especial para Conto da Prefeitura Municipal de Fortaleza em 1970. Em 2008, foi-lhe otorgado também o prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da sua obra. Isso foi em 2008. Entre os mais de 50 livros que escreveu, incluindo obras de crítica literária, conto, teatro e novela, destacam-se os romances O Dragão, de 64, Estação da Morte, de 68, O Enigma, de 74, O Sonho, de 74, Os Verdes Abutres da Colina, um livro fabuloso, de 1974, Senhora Maria Hermínia, Vida e Morte Agoniada, de 1988, e O Amolador de Punhais, de 1987. Na poesia, escreveu, entre outros, Noções de Poesia e Arte, de 52, Cantos de Lúcifer, de 1966, Águas Novas, de 75, Fúria, de 86, As Tágides, de 98 e Relicário Pornô, de 2002. Então, nós vamos ver agora como se deu a sua ação, para que o concretismo chegasse ao Ceará. Então, dos cearenses, foi o ficcionista e poeta José Alcides Pinto quem primeiro entrou em contato com as ideias concretistas e foi quem as trouxe para o Estado já em 1957, menos de um ano depois da primeira Mostra Nacional de Arte Moderna ocorrida em São Paulo. Tendo vivido na década de 50 no Rio de Janeiro, vindo inclusive a lecionar na Universidade Federal do Estado, José Alcides Pinto entrou em contato com o concretismo, que a partir da segunda metade dos anos 50 estava no auge da sua efervescência. Então, já em 1956, ele lançava este livro aí que vocês estão vendo em destaque aí na ilustração, que se chama-se Concreto, Estrutura Visual Gráfica, É um livro recheado com poemas visuais, um livro de 56. Em uma de suas entrevistas, o poeta relembrou momentos importantes da atuação do movimento concretista no Ceará e afirmou: "Eu vim para o Ceará para fundar a poesia concreta. Aqui fizemos 2 mostras de arte concreta e delas participaram poetas cearenses e artistas de outros estados. Foram as 2 exposições das quais lhes falei." Ou seja, é perceptível o empenho que o poeta tinha em trazer para o Estado as ideias do movimento concretista. A esse respeito é importante destacar que ele se correspondia frequentemente com os irmãos Haroldo e Augusto de Campos. Eles inclusive elogiavam não só a sua ação como a dos outros colegas, Além dos elogios às atividades do grupo cearense, todas as cartas de Haroldo foram escritas no calor da primeira hora concretista e tratavam de contar detalhes das intermináveis desavenças dos irmãos Campos com a dissidência liderada por Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, como sabemos, ele criou uma vertente diferente, mas que trabalhava mais o aspecto social. Ok? Bom, eu selecionei alguns poemas, 7 poemas para ser exato, do Alcides Pinto. Então nós vamos ler e eu vou comentando. Então não se preocupem que os comentários que eu vou fazer aqui, eles estão nos slides aí que vocês receberão, tá bom? Então o primeiro poema chama-se exatamente poema, Ele não é um poema que à primeira vista é concreto, Mas vamos ver aí. Sim, entra o sol, e esplende, e o lustre acende do assoalho. Pesadas cortinas vedam o salão, e o silêncio que é seda cede aos meus passos intranquilos. Observem aí a exploração do aspecto sonoro, Esses sons sibilantes, sim, sol, sende, assoalho,
aos meus passos intranquilos. Que faço eu neste templo de sol assaz esculpido? Se além o mar não se escusa, a praia dá, porque então eu hei de, ao mórbido silêncio que envolve meu ser e invade, fugir? Nem ouso um gesto, meu corpo é novo e tácito. À espera tranquila e bela resisto. Um pássaro vário e translúcido e morno, sem estrépito, cai aos meus pés. Em vão prescuto o som captar e o mistério. Agora que o mudo silêncio é a solidão deste pássaro, volvo ao convívio dos homens, não como um Deus, tal um deles que habitam fora do templo. E permanece no templo o pássaro morto, sem cal nos olhos e luz nos pés de sono, como lenço úmido sobre o rosto, da irmã morta e no meu próprio rosto, que ninguém ousa tocá-lo, tal o peso das lágrimas de chumbo. Este pássaro que assaz destino e impere ao meu destino, é de contido dever voltar ao túmulo de minha irmã, de onde voou, porque é pó de seus joelhos, ignorado, és do mundo atual, pássaro de sombra, que penetras no templo fechado e no meu antro escuso se aninha. Tem um poema que tem imagens insólitas, né? Lembra um pouco até o surrealismo, né? Temos também aí a presença da morte, que foi um tema recorrente na obra toda. Essa referência à irmã morta vai aparecer também ante o túmulo de minha irmã Jessi, que vocês têm aí ao lado, a gente chega já nele, né? Então é um poema que ele traz a morte, mas não a morte, aquela morte poetizada, né? É a morte mesmo, ligada ao fatalismo e ao absurdo, né? De um poeta que quis que a vida terrena é que fosse eterna, e não uma outra vida, né? Então nós temos aí a composição de um cenário sombrio na primeira parte, e aparece essa ave, né? Que representa o silêncio, e depois ela vem no final a representar a própria poesia, né? Aquela que, ignorada és do mundo atual, pássaro de sombra que penetras no templo fechado e no meu antro escuso se aninha. Então é o próprio poeta recebendo, né, a poesia. E é uma celebração, tem algo de metalinguístico também, de celebração da poesia, ok? Depois desse poema nós temos aí o poema, aí sim, visualmente, né, nós temos um poema figurativo, né, um poema que à primeira vista nós já vemos aí que é um poema concretista. Um peixe nada, para onde, para quê, para nada. Então esse poema Peixe faz parte do livro Cantos de Lúcifer, que é de 1966, né? A primeira vista já vemos o aspecto visual, né? A exploração da dimensão plástica. Alguns analistas, inclusive, acentuam que há aí uma tentativa de um desenho de um pássaro, de um peixe, né? Então você tem o peixe, que é tema, virando também a forma. Seria um poema figurativo que desenha aí a questão do peixe. E nós temos esse jogo de palavras aí entre o para, do verbo parar, e o para preposição. Tem esse jogo de palavras aí. E esse para onde e para quê, para nada, tudo leva a uma possibilidade de leitura do poema como uma grande metáfora do próprio homem, da humanidade, da existência humana, cheia de bulha e fúria, significando nada, né? Como disse Shakespeare. Para onde, para quê, para nada, tal como o peixe, nós somos também pessoas que vagam errantes, para lugar nenhum, né? Então há algo de fatalidade, de fatalismo no texto. Aí chegamos ao poema número 3, Ante o túmulo da minha irmã Jessi. Envio-te tristonho de amarguras, para pensar em ti eu me reservo. Mesmo assim reservado, ainda me firo. Eu somente, em ti padeço. Em tristezas e lembranças me magoo. De sal meu corpo se reveste,
lírios despetalo em lágrimas no teu túmulo. Saudade fel, dor de mim mesmo e de ti. Perdi-te eternamente, isto asseguro. Librações de asas de anjo não escuto, em teu silêncio retiro. Túmulo, enchendo de pesares meus redutos, carregado de mármores e ciprestes, evado-me do teu antro funerário, e nunca existo nele tão presente. Então, o poema é uma elegia, né? Um poema muito triste, pesaroso. Ele é construído a partir de um fato real, né? A morte da irmã dele, Jessi, quando ele ainda era muito jovem. Inclusive, numa entrevista, ele diz o seguinte: talvez tenha sido sua morte, a morte dela, né? Em plena mocidade, que abriu este vazio dentro de mim. Então, nós estamos diante de um testemunho, de uma chave até para entender porque a morte tornou-se tão recorrente dentro da poesia, né, da poesia e da literatura, da prosa também, de Alcides Pinto, né? Ok? E aí chegamos nesse quarto poema, Pluma do Sol. Pluma do sol, da árvore, da terra, da vé da noite e da árvore do vento. Então, a pluma do sol, a árvore da terra, né? A ave da noite e a árvore do vento são os elementos. Então, a questão concretista se faz aí com essa ruptura de palavras. As palavras começam numa linha e vão se concluindo na outra. De tal forma que o poema se monta como um quebra-cabeças, né? Que era muito comum naquela fase inicial, naquela fase ortodoxa do concretismo, esses poemas, né? Que se assemelhavam a quebra-cabeças, em que te permite, inclusive, pensar a construção de palavras novas, lendo em outras direções aí, né? Ok? Então, esse poema aí, esse quarto poema, Pluma do Sol, né? E aí, passando, chegamos ao poema Pontes. Então, observe aí que na sequência dos 3 poemas, a letra vai desaparecendo. Primeiro, as pontes é apenas um fragmento de um poema maior. Ó homens, sois uma paisagem geográfica, situados que estiverdes sobre as pontes, à margem das vertentes e do mundo, à margem de mim mesmo, que sou ponte, por onde passaram Heródoto, Jambô, Burns, Rimbaud, Ritter, Hegel, Anacreonte, porque eu sou o mesmo em qualquer ponto, sequência, ângulo, tangente, hemisfério, mesmo depois de morto sou eu mesmo, revestido de carbono destas pontes. Então observem aí como de fato o poema concreto dialoga com o cubismo, né? A ideia da representação do objeto por vários ângulos simultaneamente. Quem não lembra lá de Picasso com aquelas figuras, aquelas mulheres que estavam ao mesmo tempo de frente e ao lado, não é? Então, porque eu sou o mesmo em qualquer ponto, sequência, ângulo, tangente, hemisfério, né? Ainda sou eu no cálcio deste rio, nitrogênio no caule dessas plantas. Ainda sou eu no urânio deste sol, e à noite nas sombras destas pontes. Ainda sou eu a sombra destas sombras. São estas pontes que me matam, neste rio mitológico e metafórico. São essas pontes que me arrastam, neste rio de podres transcorrências. Então, Pontes, a qual apenas fragmentos trouxemos, traz uma variedade de ritmos e imagens insólitas, né? As imagens vão se somando como num caleidoscópio. São as imagens que você não consegue acompanhar linearmente, né? Mal comparando o açaí avião, zoom de besouro rima, branqueatez da manhã. Então não tente entender isso linearmente, entenda como um caleidoscópio, um conjunto de
imagens que vão, né, passando uma pela outra, né? Então você tem que entender o conjunto e não o fragmento. Ao desvendar a perenidade e a eterna repetição da existência humana, esta é alçada à categoria mítica. Então, a nossa vida é como um rio, né? Sempre a fluir. Em sua leitura do poema, Nelly Novaes Coelho assinala que nele o poeta reafirma o homem como elemento integrante da grande unidade cósmica que escapa à percepção comum. Essa ideia, inclusive, está em Manuel Bandeira, no Alumbramento, né? A ideia é que existe um mistério atrás do escombro do cotidiano, né? A dimensão mítica da coisa mais comezinha, né? Entretanto, não lhe empresta nenhuma grandeza, pois a perspectiva dominante nessa poesia é a do pessimismo mais absoluto em relação à condição humana, né? Neste rio de podres transcorrências. É assim que ele encerra o poema. E observe que a partir do próximo poema, nós já temos dificuldade de como ler o poema, no sentido de usar a voz para ler. Que nós temos aí a palavra máquina, não é? Que você tem primeiro a sequência da letra M, depois a letra A, o M volta novamente, o Q, e assim palavras que vão compondo na vertical, né? Vão compondo a palavra máquina. Então a máquina, ela é não apenas o que lemos, como também o objeto sobre o qual ele fala, né? Então, o poema aí, ele lança mão dessa repetição dessa letra M em colunas paralelas um ao outro. A ideia da repetição, essas colunas que vão sempre voltando, dão a ideia exatamente do movimento repetitivo da máquina. A máquina que vai se repetindo. E é interessante que o próprio M, né? Dá a ideia dessa sonoridade da máquina. Estaria ele falando apenas das máquinas ou de novo uma crítica ao nosso tipo de vida que levamos, né? Sempre repetindo as mesmas coisas, né? Ok? Então fica aí para vocês pensarem. O último poema é impossível de ler, né? De pelo menos ler no sentido de uso da voz, né? Ler em voz alta. Então vocês têm aí essas bolas aí, essas figuras geométricas, né? Que elas vão se repetindo e segundo a Kedman, que foi a pessoa com quem eu baseei para montar esta aula, Kedman diz na análise que ela traz que aqui seria, na verdade, a questão dos ciclos da natureza, né? O eterno ir e vir. Reparem que a natureza ela constantemente vai repetindo ciclos. Pense nas estações do ano, pense na noite, no dia, né? As fases da lua, pense nas marés, né? A natureza ela vai sempre repetindo. Há uma geometria, né? Há uma geometria. Então, lembra inclusive os poemas semióticos de Décio Pinatari e de outros poetas como Luiz Ângelos Pinto. Então, com o desenvolvimento do concretismo, a palavra foi cada vez mais sendo substituída pela imagem, né? Ok? Então as imagens lembram o movimento geométrico, ou seja, os ciclos da natureza. Ao optar por símbolos, observa-se o esforço do poeta de atingir os sentidos não verbais e primordiais de um mundo anterior ao homem e à palavra. Então a natureza que inclusive precede o homem. Então com esses breves comentários dos poemas do José Alcides Pinto, nós encerramos o segundo bloco desta nossa videoaula.